Buongiorno, criadoras! Sou Sara Benetti, bem-vinda ao meu canal. Se você é nova por aqui, eu sou estilista e a primeira mentora de mulagem para criadoras audaciosas. E no vídeo de hoje você vai compreender como que eu costurei a parte da frente junto com a gola e a lapela desse casaco que você está vendo. Essa modelagem, ela já está disponível aqui no canal em 3 partes, então ela está completa e você pode entender um pouco mais sobre o processo de mulagem do destaque de moldes amplos através da técnica de mulagem. Você vai ter acesso ao destaque do molde da parte da frente com a lapela, gola, manga e punho. Então, todo esse processo já está disponível aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo e você pode assistir depois. Já nesse vídeo, você vai ter o passo a passo de como eu costurei essa peça. Lembrando que eu comentei no vídeo de mulagem que dependendo do tecido que a gente for trabalhar, a questão da parte do volume da manga vai ficar com um efeito diferente. Aqui eu estou trabalhando com um crepe two-way, então ele é um crepe que ele não amassa com tanta facilidade, então para um casaco ele é excelente, mas ele também não tem a gramatura necessária conforme o algodão cru para a parte da manga ficar bem estruturada. Então só para falar para vocês aqui, a parte da manga nós vamos precisar entretelar. Mas aqui, então, eu estou cortando cada um desses moldes. Molde da lateral das costas, eu preciso cortar ele 2 vezes. E o molde das costas, eu preciso cortar apenas uma vez com o tecido na dobra. Como o tecido aqui já está dobrado, eu também só cortei uma vez o molde da lateral das costas, que é esse que eu estou cortando agora. Então, a gente sempre precisa cuidar com relação a isso. Quando eu falo que eu preciso de 2 cortes, lado direito, lado esquerdo. Depois disso, eu fiz o corte da parte do punho e aqui o punho eu fiz ele separado. Lá no vídeo de mulagem, eu comentei que a gente poderia fazer junto. Eu tenho metragem suficiente para desenvolver esse punho junto, então inteiro, digamos assim, lado direito, lado do forro, mas eu quis fazer ele dessa forma. Aqui eu já cortei a parte da limpeza da lapela, que é a parte que vai ficar evidente. Então, quando a gente faz a dobra da lapela, a gente precisa ter o mesmo tecido. Se você quiser fazer com tecido diferente, aí você pode, inclusive, fazer a lapela e a gola com tecido diferente. Por exemplo, vamos pensar que o corpo todo desse casaco é preto e a lapela e a gola são brancas. Então, a gente corta daquela forma para ficar evidente. Com relação ao corte da gola, como eu comentei na aula de mulagem, a gente precisa cortar esse molde no viés para que a gola se encaixe perfeita e ela caia perfeitamente quando eu for usar ou até quando eu colocar essa peça no manequim, ela não criar pontas. Então, aqui a gente faz o corte no viés. Depois disso, eu comecei a entretelar os moldes. Então, eu entretelei a parte do punho, tanto o lado direito quanto o lado do forro, porque o two-way, ele tem uma gramatura um pouco mais leve do que eu gosto para a questão da parte do punho, lapela e a questão da gola. Então, eu fiz o processo de entretelar essa peça aqui dentro do ateliê, porque quando eu desenvolvo o vestido sob medida, eu faço esse processo externo. Então, eu envio o tecido e a entretela e mando fazer o processo de dublagem, que é o que eles chamam aqui na empresa que eu mando fazer, para ficar a entretela ficar colada e não dar aquelas bolhas que de vez em quando a gente entretela apenas com o ferro pode acontecer. Então, eu entretelei também a parte da gola e a parte da lapela, só aquela região que eu cortei, que eu mostrei para vocês anteriormente, não é toda a parte do corpo, é só apenas a limpeza da lapela que vai ficar evidente. Enquanto que a parte da entretela vai esfriando, porque a gente tem que deixar ela esfriar, não consigo trabalhar com ela logo em seguida depois que a gente cola a entretela, eu comecei a costurar a parte que não precisou de entretela. Lembrando que essa peça eu estou fazendo ela sem forro
e também com um tecido um pouco mais leve. Então, vai ficar um casaco mais de meia estação, mas a gente pode fazer exatamente o mesmo modelo com um tecido mais grosso, daqui a pouco colocar um forro, que daí ele vai ficar um casaco bem quentinho. Aqui, então, eu estou unindo a lateral das costas com o centro das costas e depois, para fazer o acabamento, eu fiz viés com o mesmo tecido do casaco. Então, para fazer o viés, primeiramente, eu cortei a tira na largura que eu queria. Aqui eu cortei ela com basicamente 5 centímetros. Vinquei na metade e depois eu começo a trazer as laterais para conseguir fazer esse acabamento do viés. Então, eu dobro cada uma das laterais e passo o ferro novamente. O vinco, o primeiro que eu fiz, que é na metade, é justamente para eu conseguir trazer cada uma dessas laterais e elas ficarem com a mesma largura. E para eu conseguir fazer esse viés de uma forma mais rápida, eu coloco alfinetes para segurar a tira. Então, a parte da frente, eu já fiz todo esse acabamento com o ferro. O restante da metragem eu trabalho de uma forma mais rápida graças aos alfinetes e essa primeira parte que eu já vinquei. Então, eu posiciono o ferro ali em cima, com uma mão eu puxo a tira e com a outra vou ajustando para que as laterais fiquem com a mesma largura. Então, dessa forma, o processo é mais rápido e como o ferro tá ali, ele tá vincando e ele vai deixar esse acabamento no viés muito bonito. Assim, a gente consegue fazer o viés no próprio tecido que a gente está trabalhando. Agora, com o viés pronto, eu vou para a máquina e eu faço o acabamento no viés na questão da parte das costas. Então, todo o acabamento dessa peça vai ser feita com o viés. Então, o processo é exatamente o mesmo. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Primeiro, eu passo uma costura em uma das laterais do viés. Depois, eu vou tombar essa costura para daí conseguir fazer a costura do pesponto, que é quando a gente vai realmente fixar esse viés na peça. Então, eu sempre gosto de trabalhar dessa forma. Tem algumas vezes, dependendo do modelo, gente, que eu alfineto e faço o acabamento manual, porque eu não gosto da costura. Mas como aqui a gente está trabalhando com um casaco, então eu vou trabalhar com essa costura de pesponto. Então, vou dobrando. Aqui você também pode dobrar e alfinetar todo esse viés para só passar na máquina de costura. Como eu já tenho uma prática bem grande, eu acabo trabalhando dessa forma. Então, eu pulo essa questão dos alfinetes, mas você pode ir posicionando o viés, então, para fazer esse acabamento, alfinetar todo ele e depois levar para a máquina e fazer essa costura de pesponto que vai unir os dois lados e vai deixar esse acabamento muito bonito. Sempre, depois da costura, nós vamos passar a peça. Então, o processo é sempre o mesmo, gente. Costurou, passou, para que a gente consiga trazer um acabamento visual para essa peça. Porque muitas vezes a nossa costura fica repuxada, mas o que ela só precisa é de um ferro. Então, se por acaso a tua costura ficou repuxada, passa ela no ferro. Se depois que você passou ela no ferro, ela continua repuxada, aí sim você abre a costura, posiciona todos os moldes novamente. Então, posiciona os moldes que tu tá costurando e vai para a máquina novamente. Cuida com a tensão da linha, que pode ser isso também. Mas muitas vezes a costura fica repuxada porque a gente não passou ela. Então, o processo de passadoria é extremamente importante. Agora, para trazer o acabamento perfeito para essa parte da lapela, eu vou costurar essa parte da limpeza. Você está vendo que ela está entretelada? Esse vai ser o lado que vai ficar visível quando eu vestir a peça, ou seja, o lado direito. Costuro apenas na linha do centro da frente, digamos assim, na parte da lapela. Vai ficar com esse acabamento, uma margem de costura de 1 centímetro eu coloquei. E essa parte ali vai ficar aberta. Isso porque quando eu trouxer a gola, aí sim que eu fecho aquela região. Então, para conseguir fazer aquela costura, eu primeiro preciso fazer a costura da gola. Então, faço a costura unindo o lado direito com o lado do forro. Agora, para desvirar essa gola e ficar com uma ponta exata, eu trabalho dessa forma. Eu cuido em como que eu vou posicionar a margem de costura para dentro, seguro a margem de costura, aí desviro.
Assim, eu consigo trazer um ângulo de 90 graus. Então, sempre que você for desvirar uma peça, você vai trabalhar dessa forma. Então, agora que essa parte já está finalizada na costura, eu vou levar ela pro ferro para vincar. Aqui, se você quiser passar uma costura de pesponto, pode passar, só cuida com relação a qual parte vai ficar visível quando a lapela estiver dobrada junto com a gola, para não aparecer a costura de pesponto. Passo, então, tanto a parte da gola quanto a parte da lapela. Esse processo é bem importante, porque senão a nossa costura ela vai ficar fofinha. E aqui na parte da gola, a gente quer trazer uma costura bem vincada. Então, costurou, passou, como eu sempre falo para vocês. E ela fica com esse efeito. Claro que cuidando em como que eu vou desvirar essa peça. Então, por isso que esse processo de desvirar a peça é extremamente importante. Então, cuide. Caso você faça esse processo e ela não fique com um ângulo de 90 graus exato, refaça ele, porque ele precisa ficar com um ângulo de 90 graus. Principalmente ali na parte da gola, que a gente consegue trazer esse ângulo. Tem algumas quinas, digamos assim, que a gente não consegue trazer um ângulo de 90 graus bem certinho e ele acaba ficando um pouco mais arredondado. Vocês vão ver na parte da lapela que ela acaba ficando dessa forma porque ela tem um ângulo muito forte, digamos assim. Com essa parte já passada, o próximo passo é costurar o viés na limpeza da lapela. Então, como a minha peça não vai ter forro, eu preciso trazer o acabamento nesta região da limpeza da lapela. Então, vocês vão ver depois no final como que essa peça está ficando, como que esses acabamentos estão ficando. Trabalho exatamente da mesma forma. Costuro um lado do viés, depois eu trago a outra lateral do viés e acabo costurando com a costura de pesponto. E aqui, se vocês forem ver, eu costurei primeiro a parte do forro e depois o lado direito. Porque assim a costura de pesponto vai ficar mais bonita no lado que vai aparecer quando eu for vestir essa peça. Aqui a gente tá trabalhando com relação ao forro, então vai ser só eu. Quando eu for vestir a peça, eu vou conseguir ver o viés bem acabado na parte interna também. E agora, para unir o lado da frente com o lado das costas, primeiramente eu preciso fazer a pence que existe neste molde da parte da frente. Então, eu costurei a pence, levei para o ferro, passei, vinquei ela e aí sim ela está pronta para eu conseguir trazer o molde da parte das costas e fazer a costura na lateral. Então, eu posiciono e aqui eu já vou aproveitar para fazer a costura lateral e a costura do ombro. Então, eu posiciono o molde da parte das costas direito com direito, vou passar uma costura de 1 centímetro e assim unir essas partes. A parte da linha do ombro, eu vou unir apenas o lado direito do corpo, da frente, com a parte das costas. A limpeza aqui eu não vou unir, ok? Então, levo para a máquina de costura, uno a linha do ombro. A limpeza da lapela, ela tá solta. Eu não posso costurar ela aqui. Precisamos cuidar com esse detalhe para a gente conseguir trazer a limpeza da parte das costas junto com a lapela. Vocês vão ver depois mais para frente. Então, aqui eu faço todo esse processo e depois eu faço o acabamento no viés exatamente da mesma forma que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, aqui eu já estou com a gola alfinetada para levar para a máquina de costura. Sempre quando a parte é curva, eu alfineto, tá? Então, levo essa peça toda alfinetada, fica mais fácil por causa da curva do decote. Então, passo uma costura de 1 centímetro e depois eu já consigo trazer a parte da limpeza. E como vocês podem ver, eu realmente só costurei a parte da linha do decote. Então, a parte da lapela eu não costurei, porque primeiro eu preciso fazer esse pique para eu conseguir movimentar a parte da lapela e costurar com a parte da gola. Vocês vão conseguir visualizar depois. A gente sempre precisa fazer esse pique para eu conseguir movimentar o tecido e não ficar com um bolo de tecido ali, que vocês também vão ver mais para frente, para trazer o acabamento que a gente quer. Então, quando a gente faz esse pique, esta costura fica
bem bonita. Olha esse ângulo, que coisa mais maravilhosa. E se eu não faço o pique, olha como pode vir a ficar com bastante volume. E essa parte da limpeza eu não tinha feito o pique ainda, então ele fica com aquele repuxado ali que não fica bonito. Então, por isso, quando você for fazer a costura da gola no seu casaco, no seu blazer, faça esse pique. Agora, para a parte da limpeza das costas, eu desenhei exatamente conforme a linha de decote do molde das costas e coloquei a largura exatamente igual à largura da limpeza da lapela, ou seja, aqui no meu modelo eu tô fazendo com 12 centímetros, então eu cortei ela com 12 centímetros. E antes de costurar ela na linha do decote, linha da lapela, eu fiz o acabamento no viés. E essa parte da limpeza das costas também está entretelada para trazer uma estrutura a mais e seguir a mesma estrutura da parte da limpeza da lapela. Então, eu uni as duas e agora sim eu posso fazer o acabamento na parte da gola. E aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu mostrei anteriormente. Então, eu vou fazer o pique na região da lapela para eu conseguir fazer com que essa costura fique com esse acabamento e essa quina perfeita. Da mesma forma que a gente faz no lado direito, a gente faz no lado do forro também. Com essa costura toda finalizada, eu levo novamente essa peça para o ferro. Lembrando, mais uma vez, costurou, passou. Assim, o acabamento da peça vai ficar perfeito. Então, eu cuido com todos os detalhes, vou ajustando a parte da lapela. E aqui vocês conseguem ver que ali na quina da lapela, ela não fica com uma ponta reta que nem na gola. Porque o ângulo é muito pequeno e a gente tem bastante tecido ali. Então, ela vai acabar ficando um pouco curva, que nem tá mostrando para vocês. E é dessa forma que o acabamento interno ficou na nossa peça. Então, toda essa parte com acabamento em viés, para que eu não precise trazer um forro para esse modelo, mas deixando assim também o acabamento perfeito na parte interna do casaco. E o nosso casaco está ficando dessa forma, com um acabamento perfeito, a parte da lapela e da gola exatamente como a gente desenvolveu a modelagem. E no próximo vídeo eu vou te explicar o passo a passo de como costurar a parte da manga e embutir aqui no modelo. E também como que eu vou fazer essa questão de forrar a parte da ombreira, porque eu vou colocar uma ombreira nesse modelo, porque ele tá pedindo uma ombreira, uma linha do ombro reto, bem estilo alfaiataria. Então, a gente se vê no próximo vídeo e aproveita que você está aqui e dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo na tela. Eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas, muitos detalhes que são importantes para você conseguir desenvolver as peças que você sempre sonhou. Eu te vejo no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com as pessoas que, assim como nós, amam esse mundo glamouroso da moda. Amam criar, amam modelar e amam costurar.